Aí, a arqueologia é um trabalho sistemático que depende de uma equipe. Então, a primeira coisa que vocês têm que ter em mente é que a gente precisa ter uma equipe. E com o que a arqueologia trabalha? A arqueologia trabalha com o que a gente chama de cultura material, que são os objetos elaborados, né, pela ação humana. Podem ser objetos, podem ser construções. Então, a arqueologia ela vem lá desde as primeiras ferramentas feitas, né, pelos grupos humanos, lá em períodos que a gente chama pré-históricos ou pré-coloniais, até uma coisa que foi elaborada ontem. Então, ela pode estar tratando, né, de coisas muito antigas ou coisas muito recentes. A gente vai ter arqueologia pré-histórica ou pré-colonial e arqueologia histórica, que já são aí, no caso do Brasil, que já pega desde o período de colonização tal, até os nossos dias atuais. E ela vai trabalhar com vários especialistas, que são as pessoas que entendem especificamente de assuntos. Tá. E para você trabalhar numa escavação arqueológica, encontrar materiais que foram soterrados pelos vestígios, aí você precisa de uma série de elementos e de técnicas e de metodologias para escavar esses materiais. Existem hoje equipamentos que você coloca na superfície que te dizem mais ou menos se tem alguma coisa ou não em subsuperfície, né? Que são os elementos relacionados ao georradar, a várias tecnologias hoje. Mas num sítio arqueológico como esse, que tem muitas placas caídas, que tem seixos e tudo mais, esses equipamentos eles não conseguem, né, identificar exatamente o que é que a gente tem, né, em profundidade. Gisele, geralmente esses equipamentos, eles têm uma identificação numa profundidade X, eles não conseguem ir até, ou tem uma profundidade? Tem profundidade, são usados há muito tempo. Tá. Mas no caso de sítios que você vai ter muitas placas, né, de rocha caída, que você vai ter muitos elementos, né, seixos tal, que podem se confundir com elementos arqueológicos, a única forma de saber o que tem em subsuperfície é através da escavação arqueológica. Certo. E aí a escavação ela vai ter que ser metódica. O que o arqueólogo quer? O arqueólogo está buscando, principalmente no caso da região da Serra da Capivara, entender, né, quem eram os grupos humanos que viviam aqui desde períodos bem antigos até os períodos mais recentes. A gente quer saber a identidade do grupo ou grupos humanos que realizaram, por exemplo, as pinturas rupestres, a identidade do grupo, quem eram esses grupos que deixaram essas fogueiras, que enterravam os seus mortos, que faziam uma série de atividades, de ações aqui na região. Então nós estamos buscando a identidade desses grupos. Perfeito. Para a gente tentar entender, já que a gente trabalha só com parte do que a gente chama de cultura material, parte dos objetos, parte das construções que foram deixadas, né, por esses grupos passados. Quando eu digo construções, eu estou falando já de grupos históricos. Quando eu digo fogueiras, pedras lascadas, estou falando de grupos pré-históricos ou pré-coloniais. Para a gente entender o que ficou, né, esses materiais que resistiram ao tempo, a gente vai usar aí uma busca de vários tipos de conhecimento. O primeiro conhecimento que a gente vai buscar é entender o ambiente, que a gente vai chamar de contexto ambiental. Então eu tenho que saber se o meu sítio é um sambaqui, se está né, próximo do rio ou na beira da praia, se foi elaborado a partir do depósito de conchas, se pessoas foram enterradas, se foram feitas fogueiras, se esse contexto é litorâneo, ou eu tenho que ver se o sítio é um abrigo sobre rocha arenítica, se ele está protegido, né? Se o sítio está na beira de um rio, de um riacho, no que a gente chama de terraços, que são deposições de sedimentos que se formam, né, perto de cursos d'água, perto de lagoas. Então eu vou querer saber se o ambiente é um ambiente a céu aberto, se é uma aldeia de um grupo ceramista numa área razoavelmente plana, perto de um curso d'água. Então, o ambiente é a primeira coisa que a gente vai buscar. Qual é o tipo de ambiente? É um sítio a céu aberto? É um sítio que está protegido? Ele está num abrigo? Ele está na entrada de uma caverna? Então, isso é o contexto ambiental. Depois, a gente vai querer saber a idade, que a gente chama de contexto cronológico. Tem quantos anos o sítio? Tem 100 anos, 50 anos, 30 anos? Tem 1000 anos, 40 mil anos, 50 mil anos? Qual a idade
desses materiais. E aí a gente vai usar recursos, né, com os colegas da física, da química, de datações de alguns elementos. Basicamente carbono 14. Tem o radiocarbono, que é o carbono 14, tem a luminescência opticamente estimulada, que data sedimentos quando eles pararam de pegar luz. Tem a termoluminescência, que vai datar quando uma argila foi colocada, né, numa fogueira, né, num tipo de forno, para fazer a cerâmica. Aí fica aí a luminescência do aquecimento, fica registrada naquela cerâmica. Ou quando um seixo foi colocado numa fogueira, foi aquecido, né, foi acendida a fogueira, aí a termoluminescência consegue datar quando esse seixo que faz parte de uma fogueira foi aquecido. Aí é o que a gente chama de TL, termoluminescência. Esses são os 3 métodos básicos de datação. Além, é claro, de que se tem uma pintura aqui, vem outra pessoa e faz outra pintura em cima, a gente sabe que a pintura que está atrás é mais antiga que a que está na frente. Se eu estou escavando e aí começa a aparecer um painel que estava soterrado, eu sei que aquele painel, né, foi desenhado antes dos sedimentos irem recobrir. Então tem outras formas relativas aí de verificar a idade, a cronologia. Então a gente vai ver o ambiente, vai ver, né, se consegue a cronologia, que é o contexto daí de datação cronológico. Daí a gente vai para o contexto técnico. Como foi feito? Qual era a técnica que se utilizou para fazer a pintura? O traço é fino, o traço é mais grosso, a tinta era uma tinta mais espessa, era uma tinta mais fina, né? Aí a técnica. Como é que aquela pessoa pegou as 2 pedras, como é que ela bateu, como é que ela tirou as lascas, ela fez esse tipo de ferramenta, né, com a mesma técnica, as matérias-primas que ela usava o quartzo, usava o sílex, usava a calcedônia, usava o arenito silicificado, usava o quartzito, a matéria-prima e como ela fez, quais são as técnicas utilizadas para fazer aquela ferramenta, qual é a técnica utilizada para fazer aquele pote de cerâmica. Ele foi moldado, né, usou um molde, ele foi modelado com a mão, foi feita, né, aquela sequência de copinhas, de coletes, para depois emendar um rolete no outro. Isso é tudo universo técnico. A gente acha que só nós temos tecnologia, mas se os grupos humanos passados não desenvolvessem as tecnologias, eles não tinham, né, se dado bem, não tinham sobrevivido, não tinham conseguido criar técnicas para se adaptar ao meio, eles se adaptando ao meio e técnicas de transformar o meio para eles poderem utilizar. Então esses grupos humanos, principalmente os pré-históricos, eles eram muito inteligentes e eles tinham sim uma tecnologia. Tecnologia de fazer uma ferramenta, de lascar uma ferramenta, tecnologia para polir um machado e fazer um machado, isso é tudo técnica, né? E tudo é o conhecimento tecnológico. Espera, deixa eu terminar. Claro. Então a gente tem o ambiente que eu tenho que, né, saber que ambiente estou, a cronologia, a técnica, depois eu tenho que ver o universo cultural. O que faz parte culturalmente? É isso que eu estou buscando. Eu estou buscando traços, né, culturais que me possibilitem identificar que grupo era aquele. Então, esses traços culturais, eles fazem parte de um conjunto de atividades. Seria como uma preparação de comida ou uma tradição de alguma coisas. Aí você junta, né, esses elementos todos, o elemento da técnica, a escolha das pessoas, escolher um abrigo para enterrar as pessoas, né, os seus entes, escolheram uma área aberta, enterraram direto no chão, né? E isso também é universo simbólico. O universo simbólico é o cuidado que você tem com as pessoas. Uma manifestação espiritual. Pode ser uma manifestação espiritual, que aqui a gente não sabe qual é, porque a gente não tem os grupos que descendem desses grupos que fizeram as pinturas. E aí vai ter o universo simbólico, que é aquilo que as pessoas acreditam. Aí vem os tabus alimentares, aí vem várias outras condutas, né? O cuidado com as pessoas que morreram, né? E os rituais, por exemplo, o ritual da árvore, várias pessoas ao lado da árvore, isso é o universo simbólico. Então a arqueologia vai atrás de tudo isso. Só que para poder chegar nos objetos que podem contar as histórias, né, que pode contar como ele foi feito, como ele foi acomodado, como organizou o enterramento da pessoa, todas essas possibilidades, para você chegar nesse universo, muitas vezes você vai ter que escavar um sítio. E a escavação arqueológica, ela tem que ser super sistemática, passo a passo. Com todo cuidado, né? Bom,
Então, pegando carona já nesse gancho que você nos deu e falando também sobre o que você nos explicou das características do local, a gente vê uma placa ali de uma descoberta de 2000, a gente está aqui, né, no ano de 2000 foi descoberto. Como é que foi descoberto, né? A gente viu ali na entrada, nas rochas, pinturas, né? Manifestações artísticas ali, e a poucos passos vocês já estão escavando. O que fez vocês caminharem por aqui, observar e dizer, olha, aqui pode ser que tenha, né, alguma coisa interessante. E emendando, a gente vê algumas varetas aqui nesses amontoados de pedras. Isso quer dizer alguma manifestação de fogueira, alguma coisa assim? Bom, começando pelo início, né? Uhum. Como é que se chega no sítio? Então, desde que a doutora Aniede chegou na região da Serra da Capivara, os sítios têm sido cadastrados. Tem sítios que as pinturas estão super visíveis, que é super fácil. A região da Serra da Capivara, da Serra das Confusões, é muito fácil de encontrar os materiais, porque você olha para as paredes rochosas, né, dos abrigos e você já vai ver as pinturas ali. Então você sabe que as pessoas ficaram ali para fazer as pinturas. No caso desse sítio, as pinturas estão muito apagadinhas, mas a gente vai ter pinturas aqui, ó. Aqui, ali, e tem um outro nicho do outro lado que também tem as pinturas. Então, quando você chega e verifica a existência das pinturas, você já sabe que é um sítio arqueológico. E aqui a gente também tem várias gravuras, que são esses buraquinhos, essas cúpulas, ou cúpules, né, ou covinhas que você vai ver aí na rocha, que são as gravuras. Então, esse sítio vai ter pinturas e gravuras. Aí a gente sabe que é um sítio. E daí, esse sítio pode ser escavado? Se a gente olhar e verificar que tem sedimento depositado, que não é a rocha já aflorando, a rocha base aflorando, a gente percebe que tem sedimento e que tem profundidade. Aí a gente fala, vamos escavar esse sítio porque tem profundidade. Tá. No caso, esse paredão vertical aqui, embora tenham vários blocos caídos aqui, Sim, demonstra que eu tenho uma certa profundidade. certo. Aí, por exemplo, um dos problemas, tirar esses blocos, né, permitindo que você possa verificar se nele tem gravura ou pintura, sem danificar o bloco. Claro. Então você tem que ir com muito cuidado. A gente usa muito o recurso da alavanca, que é um recurso antigo e é clássico para mover qualquer coisa pesada. A alavanca é usada muito quando você chega numa certa, por exemplo, conforme a gente for aprofundando esse sítio, a gente vai ter que tirar esses grandes blocos, tentar ver quando foi que eles caíram e se embaixo deles continua tendo material arqueológico soterrado. Tá. A gente consegue ver uma marca mais escura, que é onde está o solo recente, né? Onde estava, né, o solo recente, e do que é mais escuro para baixo, a escavação, né? Visualmente, Gisele, vocês conseguem ter uma noção mais ou menos do tempo? Não, depende da quantidade de sedimento que vai ser depositado, se vai ser uma camada assim de 10, 20 centímetros ou se vai ser uma camada de 50 centímetros. No caso de um abrigo, vai depender se a rocha é muito friável, se ela vai desagregar muito fácil, se vai ter o vento trazendo muito sedimento e depositando muito sedimento para cá, se a água vai ajudar a transportar material. Então, a espessura do sedimento que recobre os materiais arqueológicos, ela varia de acordo com as condições ambientais de retirada desses materiais de algum lugar, né? O vento vai erodindo muito e faz com que a rocha vá desagregando e que vá depositando sedimento, né, na parte baixa. Aí vai depender muito do tipo de ambiente. Se o lugar é um lugar que permite, né, que o sedimento vá se depositando e vá ficando quietinho ali, ou se o sedimento se deposita e depois vem uma passagem de água num evento de muita chuva e tira todo esse sedimento. Então, tudo isso vai depender, né? A espessura do sedimento não quer dizer a antiguidade. Entendi. Aqui na região da Serra da Capivara, às vezes você escava assim, a 50 centímetros já está 9.000 anos. Às vezes você escava 1 metro e está 5.000 anos. Isso é muito relativo. Entendi. Né? Tá. E sobre os palitos, assim? Sim, aí a gente tem
Por exemplo, a gente costuma dizer que tem que tomar muito cuidado com o que a gente chama de perfil, que é a parte que vai expor, né, a estratigrafia. A estratigrafia, ela é uma sequência dos sedimentos que foram se depositando ao longo do tempo, desculpa, e foram recobrindo os materiais. Aí vai formar o que a gente chama, né, de uma sequência de deposição, que a gente vai chamar de sequência estratigráfica. Então a gente sempre deixa uma parte aí, né, de preferência sem escavar, que a gente vai controlando e tal, para a gente poder ir observando a sequência dos sedimentos que foram se depositando ao longo do tempo. Ali, ó, tem o número, né, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, que seria a sequência que a gente fala do que a gente identificou de diferentes sedimentos. Às vezes é só uma diferença na quantidade de argila, às vezes tem mais areia, às vezes tem mais matéria orgânica, né? Às vezes tem cinzas de carvões, daí ele vai ser mais escuro, tal. Então o sedimento ele muda muito, o que a gente chama de granulometria, composição, mais duro, mais friável, mais fácil de escavar, vai mudando. Isso é o que a gente chama de estratigrafia. E esses cortes aí é o que a gente chama de perfil estratigráfico, onde a gente consegue ver o perfil dos sedimentos que foram se depositando ao longo dos anos. Às vezes milhares de anos, às vezes centenas de anos. Entendi. A gente está na toca da roça do Macário, isso. Né? Vocês já observaram neste sítio exatamente o quê? Então, esse sítio aqui, quando ele começou a ser escavado, essa deve ser a 9ª campanha, já tem vários anos. E uma campanha de escavação depende de quantas pessoas estão escavando, depende se essas pessoas todas têm um bom conhecimento, depende se a campanha vai ser de uma semana, de 15 dias, de um mês, de 2 meses. E aí, dependendo da campanha, da quantidade de pessoas e do conhecimento das pessoas, pode aprofundar um pouco mais ou um pouco menos. Isso é muito relativo. Mas essa campanha aqui, eu acho que é a 9ª campanha, e quando ele começou a ser escavado, ele começou pelaquela região central. E aqui nós estamos pisando em cima de uma trincheira que foi aberta e depois a gente entupiu de novo, porque a água da chuva podia entrar por aqui na área de escavação, já que a gente faz um buraco, e aí a tendência é que a água vá se acumular nesse buraco. Então a gente tem sempre que estar protegendo o sítio depois de escavado, tá? Ou durante a escavação e tudo mais. Então quando abriu essa trincheira, encontrou uma fogueira ali, e no perfil da trincheira, começou a aparecer uma camada de sedimento mais cinza, mais friável, assim, e apareceram uns fragmentos de ossos humanos. Aí tem que ir com muito cuidado, muito devagarinho, né? Quando a gente conseguiu chegar daí, né, nos ossos humanos, eram pouquíssimos ossos de pessoas, né, de alguém. Adulto? Era juvenil, não juvenil, era adulto, não. E aí a gente acredita que naquela porção ali, que está protegida ali com sacos pretos e com sacos com sedimento, podia ter acontecido algum tipo de ritual de queima de ossos, tal, de algum ritual do universo simbólico, né, desses grupos que estavam aqui na região. Então, a ideia de abrir a trincheira, né? A trincheira é uma escavação em que o comprimento é maior que a largura. Aí a trincheira tem 1 metro, né? E vem de lá para cá. Outra coisa interessante é que na arqueologia a gente tem que saber exatamente da onde está saindo cada balde que está sendo retirado da área da escavação. Então a gente precisa quadricular o sítio. Ou fazer uma malha, que a gente chama, né? Que vai ser uma malha praticamente cartesiana, X e Y, muito parecido com o jogo de batalha naval. Certo. Tá? Então a gente vai fazer esse quadriculamento, a gente começou a contar as quadrículas de lá para cá, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, essa daqui é 16. E ela vai ser alfanumérica. Então o número vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6 e vai vir da parede A, B, C, D, E, F, G. Perfeito. Aí quando a pessoa está ali escavando, decapando o sítio, o sedimento vai para o balde vai estar dizendo de onde é a quadrícula. Aí o balde vai para a peneira, na peneira vai prestar atenção para ver se escapou alguma coisa do olho do arqueólogo. Aí são 2 peneiras, a malha mais grossa em cima, mais fina embaixo, para segurar o material que pode ter escapado. E aí, esse material, a pessoa vai saber, ó, esse material veio da quadrícula, por exemplo, 11A, né? Já que o balde a gente sabe de onde está saindo. Então, quem está escavando tem que prestar atenção nos limites da sua quadrícula, né?
para quando mudar de quadrícula, muda o balde, coloca outro nomezinho no balde e tal. Esse é o controle da escavação. Deixa eu ver o que mais. Depois, conforme for encontrando as coisas, aí antes da gente tirar qualquer coisa, a gente vai fotografar, né? Fotografar no lugar que estava, a gente tenta deixar esse material no lugar que estava, né? A não tirar ele do lugar, a gente chama in situ, daí vai fazer o registro fotográfico, pode inclusive escanear o sítio, que é uma tecnologia super moderna. Esse sítio já foi em parte escaneado também. Tá, eu ia perguntar justamente isso. Vocês têm um equipamento aqui, né? E ele ajuda nessa quadriculação? Sim, ele pode ajudar tanto a fazer a malha, né, das quadrículas. No nosso caso aqui, as nossas unidades de escavação são quadrículas de 1 metro por 1 metro. Okay. Tá? Ele ajuda nisso e ajuda na localização dos materiais também. Maravilha. Aí a gente vai tentando deixar tudo no lugar. Se vocês olharem aqui a área da escavação, as fogueiras estão no lugar. E o interessante desse sítio é que as fogueiras não foram feitas lá embaixo, perto da parede. Elas estão sempre numa distância da parede, provavelmente para as pessoas poderem ficar entre a fogueira e a parede na porção mais abrigada. Sim, agora vamos no básico. Tá. A única coisa que não pode fazer é achar que arqueólogo trabalha com dinossauro. Exato. Tá? O dinossauro ele vai ser extinto no planeta por volta de 60 milhões de anos. E aí dinossauro é dinossauro. O dinossauro vai ser extinto antes de surgir qualquer ancestral dos grupos humanos, tá? E aí pronto, acabou o dinossauro. Não existiu convívio. Isso, não. Exato. Não. E aí o dinossauro é paleontologia. É a paleontologia bem passada de dinossauros, porque a paleontologia vai trabalhar com dinossauros, vai trabalhar com fósseis mais antigos que os dinossauros, como o trilobita, que vocês viram no Museu da Natureza. A paleontologia vai trabalhar com a paleofauna ou fauna pleistocênica, aí nós já vamos falar. A paleontologia humana vai trabalhar com ossos humanos, então a paleontologia pode trabalhar com várias épocas dos fósseis. Aí, dependendo da escola de paleontologia, só considera fóssil que está no meio da rocha, aí é uma discussão lá dos paleontólogos. Para a arqueologia, para os arqueólogos, o arqueólogo não trabalha com dinossauros, porque os dinossauros são muito anteriores, inclusive, aos ancestrais dos grupos humanos. Mas a arqueologia pode trabalhar junto com a paleofauna. Sim, então vamos lembrar de novo. Aqui na região da Serra da Capivara, a gente tem um fóssil super antigo que se formou quando formou a rocha aqui, esse paredão rochoso, que se formou por diferentes camadas de sedimentos, é uma rocha sedimentar, tá? Dentro das camadas de sedimentos, o coitadinho do trilobita ficou preso, tá? Mas isso foi há 450 milhões de anos atrás. Esse é um tipo de fóssil. Os dinossauros vão ser extintos há 60 milhões de anos atrás. Só que por volta de 2,8 milhões de anos, 2 milhões, quase 3 milhões de anos, aparece o que a gente chama de fauna quaternária ou fauna pleistocênica. Essa fauna quaternária ou fauna pleistocênica, ela vai ser formada pelo tatu gigante, preguiça gigante, tigre-dente de sabre, mastodonte, macraucrênia, toxodon, a paleolhama, cavalo americano, que mais? Lhama, paleolhama, já falei. Por esses bichos, que tem alguns que são enormes, que a gente chama de megafauna, que vai ser, né, preguiça gigante, tatu gigante. Outros são médios, tem vários tipos de cervídeos, de veados, outros são menorzinhos, tem um tipo de cachorro, etc. Tem o urso, aqui na região hoje que a gente chama de Caatinga, já teve o urso, e lá no Museu da Natureza tem o dente do urso lá, tá certo? Só que esses animais que surgem há 2,8, né, quase 3 milhões de anos atrás, eles vão ser extintos por volta de 10 mil anos, Se os grupos humanos já estão na região por volta de 10 mil, 11 mil, 20 mil, podendo estar na região até 50 mil anos atrás, esses animais foram contemporâneos dos grupos humanos mais antigos. Já que a paleofauna, ou fauna quaternária, que era composta também pela megafauna grande, né, foi extinta por volta de 10 mil anos. Então, eles foram, sim, contemporâneos, viveram ao mesmo tempo
que os grupos humanos pré-históricos. Mas ainda não se sabe direito as causas da extinção dessa paleofauna. Muito provavelmente ela não foi extinta tão rápido quanto os dinossauros. Muito provavelmente o processo de extinção dessa fauna quaternária, fauna pleistocênica ou paleofauna, foi bem mais lento do que a extinção dos dinossauros. A mudança ambiental, né? A mudança climática, a competição com outros animais, as zoonoses, doenças, a própria pressão humana, não estou dizendo que foram os grupos humanos que acabaram com a megafauna, mas sim um conjunto de fatores. O aumento de número de carnívoros, né? Isso tudo pode ter contribuído para a mudança aí, né? A extinção da paleofauna. O interessante da gente encontrar a paleofauna na região da Serra da Capivara é que hoje é um ambiente de caatinga, mas para existirem esses ossos fossilizados da paleofauna, né, ou da fauna quaternária, ou fauna pleistocênica, né, para essa fauna ter vivido na região, não podia ser caatinga. Por quê? Porque a caatinga seca e passa seco aí, sei lá, 6 meses, 7 meses, às vezes 8 meses durante o ano. Tinha que ser uma vegetação mista que não secasse, então um tipo de savana que a gente fala, uma vegetação um pouco mais úmida que mantivesse as folhas, porque a maior parte da megafauna era de grandes herbívoros. Os 3 tipos de tatu que estavam na região, os 3 tipos de preguiça gigante que estavam na região eram herbívoros, comiam folhas. Então não podia ser caatinga. A presença desses ossos fossilizados da paleofauna na região demonstra que em períodos passados, até 10 mil anos atrás, o clima era mais úmido e a vegetação não era essa caatinga que a gente conhece hoje. Era uma vegetação mista, com áreas abertas para um mastodonte, aí um parente do elefante poder se deslocar, uma preguiça gigante poder se deslocar, e com áreas de vegetação mais densa, de uma floresta, né, semelhante a uma floresta aí tropical, para poder ter bastante folha para essa paleofauna aí poder se alimentar. Então, é um importante elemento científico a presença desses ossos numa região que hoje é seca. Legal. Essa constatação científica das datações da vida desses animais contemporâneos à existência dos homens, né, da época, as pinturas corroboram com isso também, porque a gente vê aquelas pinturas de humanos pequenininhos e uns animais bem grandes. Seria uma falha de proporcionalidade na imaginação deles ou realmente seria de fato um registro do tamanho desses animais? Uma falha de proporcionalidade é na sua imaginação. Maravilha. Você, com a sua visão de mundo, está achando que o grupo pré-histórico que fez as pinturas falhou na proporção. Meu amigo, você está completamente errado. Que maravilha, tá? Que maravilha. A proporção do tamanho da pintura pode estar relacionada a muita coisa. Como a gente não tem os descendentes das pessoas que realizaram as pinturas, a gente não sabe. A gente pode falar de várias possibilidades. Tá. Mas só quem tinha o significado era o grupo que compartilhava, inclusive, né, da elaboração, etc., das pinturas e dos significados. Tem outros lugares no mundo, como na África do Sul, que você tem pinturas de 2.000 anos, você tem os descendentes étnicos e eles vão te dizer, o significado é isso, 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 porque os seus avós, os seus bisavós, os seus tataravós foram contando qual era o significado daquelas pinturas. No caso das pinturas da região da Serra da Capivara e Serra das Confusões, nós não temos os descendentes desses grupos humanos que realizaram as pinturas, então a gente não sabe o significado. Mas o tamanho da pintura, né, um animal desenhado, né, em grande e os homens menores, pode ser a dificuldade da caça, pode ser que o animal fosse um animal, além de fornecer a carne, tivesse algum significado ritualístico, né, tivesse alguma outra importância simbólica, ritual. O tamanho do animal não quer dizer, né, exatamente que é a paleofauna. Só que para a gente poder identificar esses animais grandes nas pinturas, precisam ainda de muitos e muitos estudos para demonstrar realmente que era a paleofauna. Tá. Só o fato de ser grande, de ser um homenzinho pequenininho empurrando um tatu enorme, só pode estar mostrando a dificuldade da fauna. Tá? Como se fosse um exagero do pescador, por exemplo. Mas não é de jeito nenhum uma falha de proporção. Mesmo porque os grupos humanos que viveram aqui na região, tem um trabalho muito interessante da Elizabeth Medeiros,
ela vai falar das escolhas, né, técnicas, das soluções técnicas para demonstrar profundidade, para demonstrar, né, a distância, o 3D, etc. É um trabalho magnífico que vai demonstrar aí, e ela vai usar uma fórmula matemática, a épura, tá, para demonstrar alguns elementos aí de soluções técnicas que representam, na verdade, uma profundidade, etc. Inclusive, pessoas maiores na frente, menores atrás, né, ou a própria cena da acrobacia e tudo mais, pode ser tudo uma solução técnica para demonstrar aí a profundidade. Entendi. Então, por exemplo, se você pegar o símbolo do parque, que está na camiseta dela ali, você vai ver que são duas linhas para fazer uma pintura. O domínio técnico é fantástico. Maravilha. Então, é justo o contrário, né, do que se imagina. Não é uma coisa simples, etc. Ao contrário, eles são elementos extremamente importantes que eles têm, dependendo da tradição que você está olhando, eles têm um tema, uma cena, né, uma cenografia e tem toda uma técnica aplicada. Certo. Tem dois tipos de escavação. A escavação mecânica, que pode ser feita com um trator pequenininho, que a gente chama de bobcat, ou com um trator maior, que é feita com um trator, e a escavação manual, que é a pessoa ir lá e escavar, né, com mais cuidado. Quando não tem nada, e você já sabe que não tem nada, e às vezes a área é muito grande para escavar, o que a gente faz, geralmente no dente da reta escavadeira ali, coloca uma chapa, tá? Aí fica tudo bem certinho, planinho. O tratorista tem que ser muito bom porque ele vem tirando camadas aí de 5 em 5 centímetros. Se começar a aparecer alguma coisa ou mudar a cor do sedimento, mudar a compactação do sedimento, daí vai manualmente fazendo. Manualmente pode ser bem refinado ou pode ir mais rápido. Pode colocar uma colher de pedreiro e puxar mais rápido, numa profundidade maior, ou dependendo do sedimento, do que você está escavando, só com o pincel, com todo cuidado. Entendi. Quem vai dizer qual técnica você vai usar no sítio é o sítio arqueológico e o vestígio que está sendo encontrado. Legal. Se for um enterramento, um esqueleto, todo o cuidado do mundo. Se forem placas maiores, né, de pedra e tudo mais, aí você já pode ir, né, de forma mais rápida. Isso aí depende do material que tem. Entendi. Gisele, quando a gente chegou aqui um pouco mais cedo, tava uma garoa e tudo mais, e você até comentou que a gente deu sorte pelo tempo estar um pouco mais fechado, né? O clima do dia interfere bastante, porque você até falou que se tivesse muito sol, gera sombra e tudo mais, né? Acho que talvez se você quiser entrar também com o nosso cinegrafista para mostrar alguma coisa, fica à vontade. Tem toda uma parte de documentação do que você está encontrando. A partir do instante que você escava, né? Retira, localiza o material, retira e continua aprofundando a escavação, você vai ter que documentar tudo o que está aparecendo. Você documenta com fotografia, com desenho esquemático, que é um croquis, com desenho detalhado, que vai ser feito daí no papel milimetrado. Você documenta filmando, com filmagens, e inclusive documenta escaneando o sítio, né, para depois fazer uma reconstituição tridimensional do sítio, que essa é a tecnologia mais atual, né, para fazer a documentação do sítio. Esse sítio, quando a escavação ainda estava menorzinha, ele já foi escaneado. Algumas das fogueiras já foram escaneadas. Se você quiser descer, você pode descer para ver mais de perto. Aí você tem que tirar o sapato, ó, ele já está digital. Você não tenha dúvidas. Então quer dizer, toda a luminosidade do dia vai interferir mesmo, né? Fica sol até mais ou menos o meio-dia, né? A partir das 9h30, 10 horas, a sombra começa a vir da parede para cá, mas vai ficar sombra mesmo ali dentro a partir do meio-dia. E como tem alguns galhos de árvores e tal, para fotografar, né, com sombra e com luz, é complicado. Uma outra coisa é que para a gente montar as barracas, se a gente for colocar uma tenda e tudo mais, a gente não pode entrar muito na subsuperfície. Então, quando eu não tenho certeza do que tem, em vez de colocar um vergalhão muito grande, muito largo, né, de metal, a gente localiza as coisas com os palitinhos lá dentro, para não ter perigo de machucar nada que tem ali para baixo. Pode ser uma urna funerária, pode ser só um resto de cerâmica, né, de uma vasilha de cerâmica.
pode ser um esqueleto humano, daí você tem que tomar cuidado, né, nas partes mais profundas para demarcar o quadriculamento. Quando está numa caverna e tem um teto, né, uma parte protegida, o quadriculamento pode ser feito, né, do teto para baixo, invertido. Ah, entendi. Né? E daí coloca um monte de fiozinho assim de nylon com um pezinho de pesca para marcar a delimitação das quadrículas. Então tem várias coisas que a gente tem aí que fazer. Sim, para você descer, você nunca vai pisar perto aqui, senão pode desbarrancar. Aí você vai descer de longe sempre. Uma margem aqui, mas... mas aí eu passo e daí você desce. A gente usa também papelão, às vezes pode usar isopor, para que o peso da gente, do balde, das coisas, né, não influencie muito no que tem embaixo. Aqui a gente está usando os papelões. Para descer também? Ok. Aí aqui a gente está usando os papelões. Quando tem uma pedra mais fixa assim, a gente pode até pisar na pedra, tá? Ok. Aqui, ó, aqui o que a gente tem vai ser uma fogueira, né? Ela está na quadrícula 12E, a gente sabe qual é a quadrícula. Ela é a fogueira 3 na sequência. Ela vai ter restinhos. O carvão que era para datação, assim que vai sendo exposto, a gente recolhe e pega para datação. Tá? Aí tem até uns vestígios, né? Aí mais escuros. E ela tá no lugar dela, ela tá in situ. Se você olhar, né? Aqui tem uma folhinha que o vento trouxe essa folha. Tá. Mas, por exemplo, esse material aqui é um lítico, é uma pedra lascada, não saiu do lugar, tá no lugar dele, né? Esse daqui é um seixo queimado. Esse aqui permite a datação de TL. E isso é uma fogueira. A fogueira vai ser estruturada, no caso essa, ela foi acomodada com blocos. Tem outras fogueiras que a gente chama de trempe, que são só 3 pedras grandes para apoiar alguma coisa. Ah, sim. Essa fogueira é circular, ali tem outra fogueira também circular, né? Bom, a gente está aqui, você liderando esse trabalho todo com estudantes da Universidade Federal do Vale do São Francisco, onde tem uma série de cursos, né? Inclusive, conversando com o Rodrigo também, a gente falou da importância da contribuição de outros campos do conhecimento, como a química, né, junto com o trabalho do arqueólogo, que a arqueologia ela é transdisciplinar mesmo, né? Mas aqui a gente tem os estudantes de arqueologia, é isso? Isso. Esse ano a gente já fez uma campanha com os estudantes do mestrado, aqui da Universidade Federal do Vale do São Francisco, que é a Univace. No grupo do mestrado tinham tanto os arqueólogos, quanto historiadores, quanto antropólogos nesse grupo. Aqui já é a turma da graduação, né? Eles estudam a arqueologia desde, né, do início, tal, como graduação, e eles têm várias disciplinas de campo. Uma disciplina de campo, por exemplo, a gente chama de método Zoom, que é ir procurar sítios arqueológicos pré-históricos, aprender a procurar esses sítios. Aí a outra disciplina, métodos 2, escavar sítios arqueológicos pré-históricos. Métodos 3, procurar sítios arqueológicos históricos. Métodos 4, escavar sítios arqueológicos históricos. Então eles têm uma série de disciplinas que eles vão para o campo para poder aprender, né, o que o arqueólogo faz. E aí eles estão aí no início dessa campanha de escavação aí que eles vêm trabalhando. Aí vocês estão vendo, né? Aqui são as camadas mais antigas, as mais profundas, aqui embaixo. Ainda tem material, porque aparecem estilhazinhas, restos de lascamento. Né? Então, há pequenas lascas, que são as estilhas, tal, demonstrando que alguém ficava sentado por aí, ou retocando ferramentas, ou elaborando as ferramentas. Ali tem um núcleo grande, uma ferramenta grande, que foi encontrada, ela está no lugar. Já foi fotografado, mas a hora que aquela redonda ou a mais... Lá na frente. Tá. Né? Ela está no lugar e ela vai ser fotografada junto com todo outro contexto dessa decapagem aí que eles estão fazendo. Ali em cima eles estão numa decapagem mais recente, né? Eles estão decapando os níveis mais recentes, né? Para poder ir aprofundando a escavação e chegar nas fogueiras, nas pedras lascadas, né?
Aí aqui a gente tem os números das camadas, tal, que já foram depositadas. Aqui mais uma fogueira, né? Aí a gente usa os papelões para não pisar direto aí no sedimento do sítio. Claro. Então aqui elas estão no pincel, né? Na busca desses sedimentos. Uau! Gisele, o arqueólogo, ele tem mandamentos? Não fazer ou proteger. Existe algum mandamento assim, ou mandamentos, premissas, enfim? Tem, assim, primeiro tem que aprender a andar no sítio arqueológico, pisar no lugar certo, não pisar no lugar que está próximo do material que você está encontrando, tomar cuidado para deixar as peças no lugar, né? Escavar deixando as peças no lugar, tomar cuidado para não bater num desses palitinhos que está marcando o canto da quadrícula, todas essas coisas. A primeira coisa é ser cuidadoso, né? E saber andar dentro da área da escavação. E depois é seguir a sistemática, né? Trabalhar a arqueologia, ela é sistemática, ela envolve vários passos. Então, quando você chega, antes de você começar a escavar o sítio, você faz o levantamento topográfico, ou seja, como é que é a inclinação do sedimento, o relevo aí da superfície do sítio. Depois você vai ter que fazer a malha de quadriculamento, que é que nem batalha naval, mais ou menos. Sim, sim. Depois você vai ter que ir escavando quadrícula por quadrícula, né, vindo, né, tudo junto. Depois você vai ter que fotografar tudo, fazer as etiquetas, localizar o material, coletar o material. E quando sai daqui, esse material ainda vai ser submetido ao que a gente chama de curadoria, que é quando ele chega no laboratório, numa instituição autorizada para guardar esse material. Ele vai ter que, dependendo do material, ser higienizado, às vezes pode lavar, dependendo do material não pode lavar. Tem que tomar cuidado, mesmo numa peça lascada, para não deixar nenhum traço novo nas partes que foram usadas, porque tem estudos traceológicos de verificar se aquela ferramenta foi usada, e aí aumenta microscopicamente aí 500, 800 vezes para ver se tem traços de utilização. Então, todo o material que sai da escavação, ele ainda vai ser submetido ao que a gente chama de curadoria. Uma espécie de catalogação desse material, vai ser a limpeza, a organização, o número que está na etiqueta vai passar para a peça, aí depois ele vai ser separado direitinho por matéria-prima, etc. Pode ser pré-classificado em lascas, em ferramentas, em núcleos, que é a massa, a pedra que de onde saíram ali as lascas, e depois ele vai ser acondicionado, vai ficar guardadinho, e daí o especialista chega e estuda. Certo. E são vários especialistas, né, que fazem parte. Gisele, esquecendo todo o termo técnico, estritamente técnico, que consta na arqueologia, lá no dicionário e tudo mais. O que é arqueologia para você? Para você, Gisele. Arqueologia, para mim, bom, como eu gosto muito da parte de escavar, de laboratório, né, de estar em campo, escavando da terra e tal, a arqueologia para mim é voltar no tempo através dos vestígios que foram deixados pelos grupos humanos. Então, é tentar entender as pessoas que tiveram aqui, né, antes da gente, bem antes da gente. Não sei. O arqueólogo trabalha muito a ansiedade dele? É uma terapia ficar aí escavando bem devagarinho, né? Porque eu imagino que você esteja sempre nessa... Talvez seja exagero usar a ânsia, né, o termo ânsia, mas numa certa ânsia de descoberta, né, de alguma coisa nova, de alguma coisa que te faça expandir um pouco mais o seu conhecimento. Então eu acredito que deva ter uma certa ansiedade, né? Eu não sei, eu acho que no caso, né, depende, porque tem vários tipos de estudos da arqueologia. Como eu gosto muito da parte de escavação, da parte de laboratório, eu acho que para mim é muito estar em campo, né? Tentar entender o ambiente, como era antes, como é hoje, tentar entender como é que os vestígios, né, os materiais arqueológicos sobreviveram ao tempo, como é que eles estão.
E para mim é uma coisa fascinante, é uma atividade fascinante que vai ter várias etapas e que uma simples pedra lascada pode significar muito, né? Então, tá sempre tentando aí montar um quebra-cabeça que depende de muitas pessoas para te ajudarem a montar esse quebra-cabeça. E não sei. Eu imagino que você deva refletir muito, né? Vocês todos, na verdade, né? Assim, sobre essas condições antigas, né? De viver, de sobreviver, né? Porque as etapas que vocês fazem são muito científicas, com um rigor técnico muito caprichado, né? E tudo mais. Mas quando chega em casa, deve pensar em algumas, né? Eu não sei, eu nunca canso, entendeu? Mesmo de ir para os mesmos sítios, olhar as pinturas, canso assim, de enjoar. Pode cansar fisicamente, passou um dia muito no sol, né? Tá com as costas doendo e tal. Mas é uma coisa que não me cansa, ao contrário, sempre me fascina, né? A arqueologia sempre me fascinou. Mas uma das coisas que eu gosto muito é de que as peças tenham uma história. Pode ser um candeeiro recente dos grupos, né, que estão aqui na região, que ainda usa o candeeiro, por exemplo, que é um elemento da cultura, né, um objeto que eu gosto muito. Eu acredito que esses objetos eles têm uma história, eles foram utilizados e eu tenho um fascínio sobre essas questões do passado, né? A outra coisa que eu acho muito importante é que a partir do instante que você valoriza os objetos e as histórias que esses objetos podem contar, você está valorizando as pessoas. Então, você está valorizando a cultura, e valorizar a cultura é valorizar quem fez esses objetos, quem elaborou, quem faz parte dessa cultura. Então, é uma valorização direta ou indireta das pessoas através da sua cultura material. Eu acho a cultura material riquíssima, eu acho que o Brasil tem uma diversidade imensa, né? De cultura material, de sítios arqueológicos. A Serra da Capivara tem diferentes tipos de sítios e os diferentes objetos. Então, acima de tudo, eu acho que o patrimônio cultural que tem na região Serra da Capivara e Serra das Confusões, ele é um dos mais incríveis do mundo. E isso pode deixar o piauiense, o nordestino, o brasileiro muito orgulhoso. Então, valorizar as pessoas através da sua cultura material, valorizar as comunidades. É isso, né, comunidades, pessoas, é isso que mais me fascina, né? A história que os objetos podem contar e as pessoas que estão atrás dessa história. Respondi? Muito! Depois de enrolar muito, não, né? mas eu fiquei até um pouco emocionado também. Depois de enrolar muito. É bem incrível, Essa medalha aí tá montada, Gisele, mas eu vou te deixar uma aqui para que você em casa depois possa montar isso. Eles vão ficar tudo com inveja. Que você possa montar e a pecinha da Unearthed tá à parte, então guarde ela aí também para que você possa colocar. Vamos ver quem acha. Depois.